Sejam bem-vindos à nossa última noite, na verdade, última noite de debate. Essa é a terceira mesa do ciclo de literatura. Enfim, vamos tratar da obra de Clarice Lispector. Quem esteve aqui com a gente nos últimos dias sabe o tanto que eu convidei para essa mesa. Então, tem uma grande expectativa das pessoas e minha também. Clarice é homenageada nesse projeto e a gente está finalizando com ela num certo tom de alegria por estar chegando ao final de um projeto que, enfim, correu de uma forma bastante positiva, com o público ativo, mesmo nos dias de chuva, que, né, semana passada vocês viram, foi bastante puxado, e as pessoas vieram, participaram, debateram, enfim, tem essa alegria. Vou aproveitar esse momento aqui agora para agradecer a equipe técnica da Caixa Cultural. Deve ter alguém aqui atrás, né, Félix? Então, Caixa Cultural, obrigada por nos acolher. Agradecer a minha equipe, principalmente quem esteve presente comigo aqui, o Félix, meu produtor. Maravilhoso. Valeu, Félix. Joana, fotógrafa. Eva Duarte, assessora de imprensa. Valeu, Evinha. Vamos bater palmas, gente. Pelo amor de Deus. Enfim, e finalizar um projeto é sempre difícil para um produtor cultural, porque em tempos bons você não sabe quando é que você vai fazer o próximo, né? Agora, nesses tempos difíceis do Brasil, você sabe menos ainda. Então, eu espero que esse momento que a gente tem vivido aqui tenha tocado as pessoas, as que vieram, as que fizeram as oficinas, nos encontros pelos corredores, enfim, que a gente tenha motivado e com as conversas, com os debates, e que seja, um pinguinho, né? É uma gotinha de chuva, vamos dizer, mas é uma tentativa da gente permanecer vivo, atuante, pensante e não passivo diante dessa, desculpa, eu vou ter que dizer isso, diante dessa merda toda que a gente está vivendo. Enfim, obrigada. Eu vou chamar nossos convidados. Vou começar pelo mediador, o escritor Sidney Rocha. Depois vocês se apresentam. Posso sentar? Fica à vontade. Certo. Casa sua. Tassiana Oliveira, cineasta, produtora visual. Isabel Gurgel, que veio diretamente de Fortaleza, uma leitora voraz de Clarice. Muito obrigada a todos vocês. Alguém tem um relógio de pulso que possa me emprestar? Pega no celular? Não. Eu só acredito na hora dos ponteiros. Tudo bem. É que eu sou rigoroso com o horário. Nem sempre eu consigo. Bem, a gente conversou recentemente sobre Clarice e eu não conhecia nem a Isabel e nem a Tassiana, assim. Nós nos víamos, conhecíamos e tal. E eu nunca sabia de fato qual era o grau que nós poderíamos falar em relação a Clarice. E descobrimos também que esse evento é sobre Clarice, mas é também sobre outros assuntos que circundam Clarice. Então, eu estou vendo Raimundo de Moraes, que é um especialista em Clarice, ele vai nos desculpar qualquer. Bom, Georgia Alves também, que é uma boa leitora de Clarice. Bom, mas eu tenho que situar. A Tassiana é jornalista, formador em comunicação social, né? É rádio TV. Engraçado, antigamente comunicação social era jornalismo, não é? Não, eu sou a primeira cobaia de rádio e TV. Ah, sim. Meu curso é o primeiro curso da Universidade Federal. Eu sou uma das cobaias. Muito bem. Fiz pós-graduação em arte, cinema e linguagem audiovisual. Já viu o curso de cinema?
Não, né? Não. Eu sou velhinha. Ela também é sócia-gerente da Zeste Arte e Comunicação e atua como produtora audiovisual, é diretora de videoclipes, de filmes de curta e longa-metragem. André Balaio mandou um abraço para você. Nós temos uma história comum. André disse que você fez um clipe para a banda dele, que era Paulo Francis Vai pro Céu, e ganhou um grande prêmio lá na MTV. Coisa do século XX, né? Mais ou menos. Em 98 foi engraçado, gente, eu vou abrir um parênteses, porque foi o único videoclipe de Pernambuco que ganhou alguma coisa na MTV. Que foi meu, cara. E é muito trash, caramba. É muito trash. Mas foi ótimo, cara. Foi ótimo. A banda já é muito trash, né? A banda já é muito trash. Cult trash. Mas o grande barato da noite de hoje é que a gente vai ver um clipe ou um teaser, chama assim. São 3 teasers. De A Descoberta do Mundo, que é um documentário que eu cheguei a ver, o documentário. Sobre Clarice. E atualmente Tassiana está produzindo e dirigindo o projeto Vídeo Poemas, Teus Olhos Rímel com Poesia. É isso? Eu espero começar agora. Muito bem. Isabel Gugel é cearense, isso é uma espécie de super qualidade das pessoas. Isso dá uma credencial marcada, velho. Dizem que eu estou evoluindo, eu já sou meio pernambucano. E ela faz e dirige eventos de leituras e fala sobre a importância do livro e a mediação com a leitura nos trabalhos que faz com cultura. Ela estudou jornalismo, não foi? Jornalismo já era jornalismo, certo? E é pós-graduada em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará. E da Gestão de Cultura da UFBA e pela Fundação Joaquim Nabuco, ela fez uma pós-graduação em Gestão da Cultura. É isso. Vive em Fortaleza, onde dirigiu o Teatro Zé de Alencar entre 2007 e 2014. Você precedeu Ednardo foi diretor daquele teatro também, não foi? Não? Não sei nada do Ceará mais, cara. Na verdade, eu me sinto muito bem aqui, porque eu quero dizer aos senhores, quem me conhece e não me conhece, que eu sou trans. É verdade, assim, eu sou trans pernambucano e trans cearense. Nada melhor do que eu estar aqui no meio, falando com vocês sobre essas duas figuras e também sobre Clarice Lispector. Deixa eu fazer o quê? Eu ia recitar um poema, mas a minha voz não está muito bem. Mas eu vou recitar um trecho que eu acho que tem a ver com a nossa conversa. Eu estava conversando com a Isadora ontem, e tem um poema de Drummond, e inclusive Drummond é uma figura importante na história de Clarice, que eu posso amildar depois, que diz assim, eu vou na verdade parafrasear o poema para começar a nossa conversa. Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse, vai, Clarice, chegou-te na vida. Claro que o Carlos, trocado pela Clarice aí, é de propósito, mas é para mostrar o quanto a Clarice, eu falava com a Isadora antes, né, ontem, de como a Clarice é um tanto torta, gauche, um tanto esquisita, né? E a esquisitice de Clarice não era somente na sua aparência, mas era também na forma como ela não se colocava, não achava o seu lugar no mundo. Autores como Kleist, por exemplo, autores como Kafka, por exemplo, também sofriam desse mesmo, digamos, mal de não encontrarem um par nesse mundo, como diria também Fernando Pessoa, em um dos seus poemas Chuva Oblíqua. E parece que sim, parece que Clarice tinha essas 1000 faces, ou essas 7 faces que esse poema anuncia. Drummond se comunicou com Clarice um tempo. Clarice é que não se comunicou com ele, que ela era bem esquisita, mas ele mandou cartas para ela e tal. Depois eu vou ler parte de uma carta. Então eu queria saber de vocês, principalmente Tassiana, agora, qual é a face de Clarice que a gente tem que falar, que a gente não pode deixar de falar num evento desse? Eu acho que tem que falar, não? Mas um evento como esse, a Clarice, eu sempre achei ela multimídia, gente. Ela tinha uma ligação profunda com a música, ela tinha uma paixão muito louca pelo cinema, ela, por questões do acidente que ela teve, do incêndio, teve uma época que ela também pintava, ela, às vezes, escondida, esperava o público todo entrar e
sentava numa cadeira para assistir o espetáculo da Gilda Murray, que era bailarina, e ficava lá assistindo para ninguém conhecer ela. Então, assim, ela transitava não só pela literatura, mas por várias obras. Né? A ligação dela com a música, se você abriu A Hora da Estrela, naquele dedicatório ao autor, né? Aquilo ali é uma declaração absurda, apaixonada pela música clássica, pela intensidade, pela paixão. Né? Se você for ler Água Viva, você vai ter elementos da arte plástica, você vai ter elementos da improvisação do jazz, né? Que ela escrevia, que ela mandava até você colocar o dedo na ponta do vinil que rodava para sentir a intensidade da música. Então, assim, eu acho ela muito múltipla nesse sentido, né? Sem contar que ela teve uma geração ao lado dela muito forte, né? Ela tinha Lúcio Cardoso do lado dela, ela tinha todos os mineiros, não só o Drummond, né? Muito amiga do Fernando Sabino. Então, assim, eu acho assim, extremamente adequado até ter sido, ter se colocado uma homenagem a ela. A literatura dela é contemporânea, extremamente contemporânea. Você vai ler daqui a 40 anos Clarice e você não vai envelhecer. Né? Sim. Ela tem esse traço da contemporaneidade, assim, ela rejuvenesce com o passar do tempo. Né? E, enfim, eu vejo dessa forma. A obra dela toda está ligada. Tem um detalhe bem curioso, que o Conto Ovo, um dos sonhos da Clarice, era ter adaptado. Ela chegou a fazer um roteiro para cinema. Sim. Com eu esqueci agora o Luiz Carlos Lacerda. Mas na época, depois abandonaram, e depois a sobrinha dela pegou esse roteiro e fez o curta, né? Tem aquilo com o ovo é branco, é? Aquele que ninguém consegue entender, o redondo, terra, que até hoje é um dos contos mais esquisitos que as pessoas tentam, né? Enfim. É multifacetado, então. As 7.000 faces de Exato, Clarice. aí vai para o lado infantil dela também, eu acho que Pronto, sobre esse mundo infantil, ou dessa escrita infantil, Isabel, qual é a face mais urgente de Clarice que a gente não pode deixar de mostrar aqui? Bom, eu vou começar agradecendo a possibilidade de estar aqui com vocês. Quando a Isadora me convidou para participar também dessa mesa, eu relutei várias vezes e falei, pois Isadora, tem tanta gente no Recife que pode falar e que eu adoraria escutar, né? Que eu preferia ir para escutar essas pessoas do que estar falando. Mas quero agradecer a possibilidade de estar aqui participando desse encontro com vocês e para fruir de falas que só se tornarão possível nesse encontro, porque tem esse encontro. Mas a partir dessa primeira pergunta do Sidney, eu sempre... tem uma coisa que me cutuca em relação às crianças, mas, por exemplo, em relação a Clarice, o que eu destacaria hoje, talvez durante algum tempo ainda, eu vou resumir em 3 possibilidades, ou em 3 modos de dizer. Clarice leitora, né? Eu acho que vou usar uma palavra que o Sidney usou no e-mail, não sei se a gente pode ler os e-mails que a gente recebe de produção, mas ele fez um e-mail tão lindo que eu disse, olha, Isadora, eu estava certa, eu tinha que ir para a plateia escutar, ainda bem que o Sidney escreveu isso, porque era lindo. Então, esse abismo, vou usar uma palavra que ele usou, do abismo, mas esse abismo com o qual se defronta todo leitor, né? Ou qualquer leitor que vá experimentar essa condição de leitura. E eu acho que isso na Clarice para a gente é uma lição, uma aula magna, que permanece, que vibra, que pulsa. Clarice leitora. Tem uma outra dimensão que é também da Clarice leitora, mas que a gente vai encontrar na escrita dela o tempo inteiro, como a Clarice leitora a gente encontra na escrita, que é essa amplitude, essa dimensão de escuta que Clarice tem do rumor da vida, né? Disso que não cessa de
de vibrar o tempo inteiro. Então, acho que nos dias de hoje, nos tempos estranhos, estranhíssimos em que vivemos, é uma escuta privilegiada, como Clarice nos oferece na literatura dela. Eu acho que é algo ainda que segue muito pertinente, muito vivo. E relacionados também a isso, eu vou repetir o que os grandes estudiosos, pesquisadores de Clarice, que estão também nessa plateia, dizem, que essa potência criativa experimentada no âmbito da linguagem, cutucando, né, cutucando a onça com uma vara curtíssima o tempo inteiro, e a potência da linguagem e os limites da linguagem, né? O tempo inteiro Clarice faz isso quando escreve, quando lê, quando escuta, né? Esse programa que vem como uma edição contínua e conjunta. E é uma coisa que a gente pode perceber também nos livros que ela fez para a criança, né? São livros imensos, extremamente simples, ela dizia, tem falas delas, eu não escrevo para criança, não sei escrever para criança, não sei fazer literatura para criança. Clarice, e você pega os livros dela, por exemplo, eu tenho experiência de ler com algumas crianças e é impressionante como as crianças usufruem dos livros da Clarice. Então eu ficaria com a leitora, a escuta e a potência de criação artística, o empenho de criação artística, o risco de criação artística, essa experimentação permanente da vida. Acho que isso. Legal isso, Isabel. Eu estava aqui brincando dizendo que Clarice não sabe escrever para criança. Eu vou depois explicar por quê. Mas eu me toquei numa coisa que você falou que é importante sobre a contemporaneidade em Clarice, né? Você falou isso. Agamben, um grande filósofo também contemporâneo, diz que os escritores têm que se debruçar sobre as trevas do seu tempo. É ali onde, na verdade, se pode registrar o tempo de verdade, Cláudio, é quando o escritor, o filósofo, o pensador se debruça sobre essa treva. Aprendi muito com um escritor pernambucano chamado Hermílio Borba Filho, que pensava da mesma forma. Ele dizia: eu sou um homem no meu tempo. Clarice também era a mulher do seu tempo. E eu acho que ela lidou com essa treva em uma época onde as subjetividades, essas palavras que a gente usa hoje no Facebook, mas já havia antes, na psicologia profunda de Carl Savion, essas subjetividades não eram fáceis de a gente lidar com elas, e as diferenças eram um pouco menos claras, e pessoas como Clarice, que não podiam sequer se utilizar de palavras como borderline, essas coisas todas da neuropsiquiatria, terminou de alguma forma sendo este animal a ser diagnosticado, né? Mas quando eu falava de que ela não sabia escrever para crianças, não sou eu quem digo isso, quem diz isso é o Diário de Pernambuco. Essa eterna briga. Porque quando Clarice era menina, ela mandou os textos dela para o Diário de Pernambuco, aqui de Pernambuco e tal, e os textos dela foram reprovados. As outras crianças eram publicadas, né? Sabe disso? Foi Leila Ribas que vetou. Foi Leila, né? Alguém tem que assinar essa procuração, né? E aí o que acontece? Clarice era sempre reprovada com seus textos, então parece que pelo menos enquanto ela era criança, ao modo dos adultos, ela não escrevia para crianças. Mas eu tenho uma pergunta interessante para te fazer, Isabel, que tu lidas com essa coisa de livros infantis de Clarice para adultos, né? Toda literatura infantil não é para adultos? Bom, eu acho que toda literatura está à espera de um leitor. Às vezes esse leitor é uma criança, às vezes esse leitor é um adulto, e se ele for um adulto muito esperto, ele é um leitor criança sempre. E eu tenho, por exemplo, experiência, agora mesmo, Carminha estava contando a experiência de ler com as crianças, sem nenhuma condescendência, nem achando fácil, nem fazendo nenhuma publicidade. Olha, as crianças adoram ler, elas ficam fascinadas pela leitura, mas eu acho que elas dão, como alguns adultos, algumas crianças têm experiências de leitura muito vastas.
né, muito fortes. Outras crianças não têm e a maioria dos adultos, um bocado de adulto também não tem, né? Então, eu vou contar uma historinha que é muito miudinha, muito bobinha, mas eu dei o Mistério do Coelho Pensante para uma amiga minha, que ela tem 6 anos, e ela é uma leitora muito especial. Ela tem 6 anos e ela me disse, eu perguntei se ela tinha lido, ela perguntou se eu tinha muitos livros em casa, eu disse, mais ou menos, eu tenho muito poucos, porque eu não posso ter muitos livros em casa, não tenho espaço, não tenho grana para comprar livro. Ela disse, nossa, pois eu tenho 2 bibliotecas. Aí eu disse, nossa, você já tem 2 bibliotecas com 6 anos? Ela disse, tenho. Aí eu fiquei calada, ela disse, eu tenho uma biblioteca de estudar e uma biblioteca de ler. Aí eu não falei nada, né? Que às vezes é a melhor interlocução, é um pouco de silêncio para acolher o pequeno espanto que você está diante dele. Eu não falei nada, ela disse assim, a biblioteca de estudar é meio chato. É meio chata. Aí ela fazia um tamanho assim, que era uma coisa mais limitada, porque ela tinha que fazer e prestar contas daquilo. Ela estudava e ela tinha que fazer alguma coisa com aquilo, por exemplo, na escola. Mas ela disse, mas a biblioteca de ler. E ela arregalava olho, nariz, todos os orifícios mesmo, todos, porque nós temos todos os orifícios desde a infância, a gente esquece disso, mas tem. Ela arregalava tudo, os braços, ela ficava de ponta de pé. Ela disse, mas a biblioteca de ler... Ela me disse que tinha uns 50 mil livros. Né? Aí ela disse, já deve ter uns 50 mil livros. Aí eu não fiz aquela pergunta que toda pessoa faz quando se encontra com alguém que tem 50 mil livros e diz, você já leu todos? Né? Que a pessoa diz, imagina, esse daqui eu li na semana passada, eu ainda vou ler, eu ainda vou comprar o que eu vou ler hoje à noite. E aí ela disse assim, mas a biblioteca de ler... Aí ela abria, realmente, porque tem essa dimensão, quando eu falo dessa coisa da potência, da força, na gente é uma coisa domesticada, né? Mas numa criança que teve interlocução à altura da fome dela, e ela regalava, abria as pernas, toda a minha biblioteca enorme. Aí ela de estudar, aí ela tem pai e mãe que são professores, que são farristas, né? Aí ela disse, mas a de estudar é só farra! Aí pronto, aí ela disse assim, eu vou te mostrar só a de ler, eu vou te mostrar só a de ler. Aí não deu para ela me mostrar a biblioteca dela e eu dei o Mistério do Coelho Pensante para ela. E um dia eu fiz uma visita você está vendo que minhas histórias curtas são um pouco longas, né? Eu fiz uma visita para ela e aí eu perguntei, e aí a Juliette leu a mãe dela disse, eu acho que não, porque eu quis começar a ler para ela e ela não se interessou, ela virou e tal, eu acho que ela não leu. Aí eu disse assim, poxa, eu queria tanto ouvir o que ela, a leitura dela, porque eu estou trabalhando com esses livros com adultos, eu queria ouvir a Juliette. A Juliette escutou, né? Porque a Juliette, claro, escuta tudo. Ela deve estar escutando agora lá em Fortaleza, a gente falando dela aqui. Aí ela disse assim, eu li sim! Ela foi, a gente ia chegando, ela disse, eu li sim, eu li! Aí a mãe dela disse, porque eu comecei a ler para você, você não quis. Ela disse, eu não queria que você lesse. Eu não sei, alguma coisa no começo ela fez de conta que não, e ela foi ler sozinha. Aí a mãe dela disse assim, tu não leu essas malditas coisas que nós adultos dizemos para as crianças, como se elas fossem imbecis e nós fôssemos o poço de inteligência. Uhum. Aí ela vai e diz o que é o Mistério do Coelho Pensante. Aí a mãe, apesar de ser professora, nem sempre isso quer dizer que a gente é inteligente 24 horas, né? Tem uma hora que fala, ela diz, pois o que é o Mistério do Coelho Pensante? Ela, mãe, o mistério não pode deixar de ser mistério. Aí a mãe dela olhou para mim e disse, leu, é isso, é imenso, é isso. Ela já está no abismo que o Sidney mandou hoje para a gente por e-mail. Né? Então, assim, tem leitores de todas as idades e tem várias idades que não são leitoras nunca. Engraçado isso, porque a infância é cheia de bichos, né? A imaginação da criança é cheia de bichos. E no caso de Clarice, os bichos são o coelho pensante, a mulher que matava peixes, etc. Muitas galinhas, várias galinhas que aparecem na obra de Clarice. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se Clarice fosse um animal, um bicho, seria um bicho de estimação ou um bicho de coração selvagem? Eu acho que ela queria ser livre, cara. Queria
deveria ser um bicho livre. Eu vejo mais, assim, eu vejo mais ela livre, voando, sabe, assim, essa coisa de se jogar no abismo. Eu vejo mais isso. Você acha que ela seria um bicho de estimação ou um bicho... Estimação não seria nunca. Olha, tem gente que tem tigre como bicho de estimação. É verdade. Né? Eu acho que ela seria um tigre que come um viadinho. Eu acho que tem uma passagem que ela fala que come algum bicho e lambe a pata, sem culpa, sem passado, sem futuro, sem remorso. Mas o búfalo está lá O representando búfalo, o a cavalo. dela. Vocês não querem mesmo dar uma direção para Clarice nessa... Querem deixar ela ambígua, de estimação? Ela pode ser também uma galinha, né? A minha pergunta... E a gente come a galinha ao molho pardo no almoço de domingo, como ela diz na Vida Íntima de Laura e outras histórias de galinha. A minha pergunta tem a ver com uma palavra que eu achei muito rica na escolha da curadoria. Uma dessas palavras é a contemporaneidade, é claro. A gente termina tentando defender a literatura contemporânea, e como isso é um bicho de muitas cabeças, falar em outros bichos, uma hidra com muitas cabeças, ou mais uma ameba que se mexe sem nenhuma forma clara, não dá para a gente conceitualizar o que é o contemporâneo hoje e tal, sobretudo a literatura contemporânea, e sobretudo no Brasil. E uma outra palavra que achei muito rica na escolha da curadoria foi essa coisa afetiva, né? Ou seja, nós estamos falando aqui de uma Clarice contemporânea e afetiva. A palavra afeto é muito cara a mim, porque eu compreendo a palavra afeto de duas formas. Eu acho que sobre esses dois pontos do afeto a gente podia conversar na obra de Clarice. Porque a palavra afeto, ou seja, aquilo que nos afeta, pode nos afetar para bem ou pode nos afetar para o mal. O afeto esse de Clarice, por isso que eu perguntava, será a Clarice um bicho de estimação? Porque de fato a obra de Clarice é afetuosa. É afetuosa, a gente se encontra, as pessoas não são leitoras de Clarice, as pessoas são seguidoras, as pessoas são irmãs de Clarice, quem gosta muito do texto de Clarice. Ao mesmo tempo, a palavra afeto, ela é ligada a raiz dela é ligada a afectos, ou seja, afecção. A afecção é uma palavra doentia, ou seja, o afeto é também doentio. O que é que pesa mais, eu acho, o que é que eu procuraria saber, o que é que pesa mais na cabeça do leitor, vocês que lidam com leitores, com uma obra de Clarice, tanto visual quanto no próprio livro, o que é que pesa mais hoje na visão dos leitores de Clarice? Ela é essa pessoa afetuosa ou a obra dela mais nos toca por esses lugares terríveis que ela nos carrega, para esses abismos, ou seja, será a planície ou será o abismo que nos conduz mais a Clarice? Eu vou colocar duas coisas assim. Uma em relação à internet. Às vezes eu fico assustada com o nível de citações que não são delas, né? E da forma como se coloca Clarice como autoajuda. Clarice não é autoajuda, pelo amor de Deus, gente, né? Clarice sempre será uma coisa, na minha opinião, não só de alguém que passou anos estudando para compor uma obra audiovisual, mas de uma pessoa que gosta de ler, né? Tem esse lado que é terrível. Assim, né? Uma vez eu estava em casa, a gente vai rir um pouco agora, e aí uma amiga minha da Bahia, brincando com essa coisa absurda da internet, aí mandou para mim uma foto no restaurante na Bahia, que tem assim: por favor, não deixe a comida no prato e coloque o lixo no lixo. Assinado Clarice Lispector. Aí mandou para mim, né? Porque assim, eu sei que foi brincadeira, que foi zoação do cara, né? Mas ele captou exatamente o que anda acontecendo. Assim. É tanta coisa que se coloca que não é dela. E isso distancia da verdade, da essência dela, né? Da transformação do que a obra dela pode provocar. Né? Você acha que essa apropriação é mesmo danosa para a obra dela? Essa apropriação horrorosa de autoajuda eu acho terrível. Né? Para qualquer autor, diga-se de passagem, para qualquer autor. Agora, existe o outro lado que é maravilhoso, que é essa menina de 6 anos, tem essa percepção, sabe? É você encontrar, quando eu tive a exibição lá no Santa Isabel, assim, adolescentes, gente de vários níveis de idade. Eu estava lá, eu vi, estava bonito aquilo. Tá, e que assim, que você vê, me mandaram
uma coluna, eu acho que é de uma revista online chamada Óbvios. A mulher estava puta da vida, porque dizia que Clarice não era feminista. Ela tinha lido o Correio Feminino. Sim. E Clarice era muito irônica no Correio Feminino. Muito irônica. Ela tirava sarro, ela tinha acabado de se separar. Né? E tem uma parte que Clarice coloca, assim, que a mulher deve, né, estar disposta ao homem, sabe assim. Sim. Mas isso, você conversando com a Maria Bonomi, ela uma vez ela falou para mim, a Clarice chegava e falava, eu fazia aquilo, me perdoe, sabe assim. Ela tinha uma senhora ironia, e muitas vezes as pessoas não captavam essa ironia. Que pessoa, esse personagem mais irônico e triste do que Macabeia, gente. Pois é. É? E havia, ainda bem que não havia, neste tempo, essa invenção nova, viu, Isabel, chamada leitor sensível. Já ouviu falar disso? Leitor sensível é uma estupidez editorial que a gente sempre herda do imperialismo americano, que é um tipo de censor. Diz, a partir de agora você não pode escrever determinadas coisas, etc. Aí, bom, não é mais ou menos isso. E aí essa pessoa é posta junto com o original e não dá para escrever, não daria nunca para Clarice escrever certas coisas que ela escreve, porque ela não estava nem aí para o politicamente correto, não é verdade? Claro, e eu quero fazer um adendo aqui. É importante que a gente tenha os discursos e a história, a recuperação da história nos livros, etc., e que a literatura seja também parte da restauração dessa identidade perdida de classes minorizadas, de gêneros, etc., etc., mas não especialmente com um censor ou um leitor sensível. Olha, todo leitor tem que ser sensível logo, senão não é leitor. Mas eu tenho falado recentemente sobre esses não lugares, ou seja, como se Clarice não tivesse um lugar no mundo, ou ela se sentia assim, com uma pessoa que não tivesse esse lugar. Clarice dizia também que detestava a psicologia, nunca pensou nesses tipos. Ela se lembra, ela uma vez me contou que me contou porque eu leio, aí eu fico meio íntimo. Ela me contou que, porque eu sou da área de psicologia e eu tive que aprender a ler Clarice, eu não gostava de Clarice, achava ruim e tal, e assim como a arte contemporânea, eu fui melhorando o meu olhar, né? Eu não gostava de arte contemporânea, mas eu fui olhando, não, faz sentido, um urinol, ok, vai fazer sentido. Mas eu fui melhorando o meu olhar sobre as coisas, com o tempo, a gente que é leitor vai melhorando isso e tal. E hoje eu posso dizer que tenho Clarice num outro grau de contentamento. E ela dizendo que não gostava da psicologia, tinha largado esse assunto dentro nos personagens dela, essa coisa do psicologismo ou do sociologismo também, ela não utilizava. E eu sempre me perguntei qual era o lugar de Clarice nesses não lugares. E eu queria te perguntar qual era o lugar ou os lugares de Clarice no Recife, visto que tu fizesse um documentário sobre isso. Rapaz, tem um projeto muito bonito lá no Rio, que é o Rio de Clarice, que a Tereza ela faz essa geografia afetiva de Clarice pelas ruas do Rio. Tereza Monteiro, que dividiu o roteiro comigo no documentário. Sim. E é muito legal, assim. Ela expandiu esse projeto para outros autores também, estava fazendo também em cima do Rio de Carmen Miranda. Né? E aí ela faz essa geografia toda, né, afetiva de Clarice no Rio de Janeiro. E no Instituto Moreira Salles existe um mapa de onde os contos de Clarice nos subúrbios cariocas, assim, onde você localiza esses subúrbios cariocas. E cada conto, por exemplo, Conto Amor, Jardim Botânico, Catete, eles vão criando uma linha geográfica mesmo, é bem interessante, né? Aqui em Recife, assim, eu acho que eu até coloquei no texto do site que a Isadora tinha pedido, que eu acreditava muito que a identidade da Clarice tinha nascido aqui, né? E a maturidade dela foi para o Rio de Janeiro, né? Ela cresce lá, né? Como autora, etc. Aqui em Recife a gente vai ter aquela coisa toda ali, passa Marcel Pinheiro, a Imperatriz, vai ter a Rua da Aurora, sim, vai ter os casebres que ela frequentava, das empregadas às margens do Capibaribe, vai ter o Galerias, que hoje tiraram do prédio original e está em outro prédio.
A antiga ferrovia, que o pai dela às vezes viajava com ela até Maceió, nessa ferrovia, Sei que ela viu. vai ter Olinda, né? Eu gosto muito dos romances de Clarice, mas eu tenho um certo apreço pela Clarice contista. Eu gosto muito do Felicidade Clandestina. Sim. E do Laços de Família. Assim, eu acho Clarice estupidamente perfeita nos contos. Assim, você pegar o conto amor é um negócio assim, absurdo, sabe? E ela tem essa coisa realmente de geografia, se você for perceber, né? Se nota mesmo o valor que ela dá a determinados lugares, né? Isso. Então, ela cria uma valorização ali, e isso fica bem claro. Uma coisa que eu queria saber de vocês, o que é que vocês consideram mesmo para a Clarice? Você falou um tanto da infância de Clarice, um tanto também da adolescência de Clarice. Onde aconteceu a verdadeira descoberta do mundo de Clarice? Foi a infância, aquela infância daquela menina, ou foi a sua adolescência? A descoberta do mundo é um conto, não é uma crônica que Não, tem eu sei na que própria eu conto. Eu descoberta. digo, o que é que significa para a Clarice a descoberta do mundo? Eu acho que ela descobre o mundo no Brasil. Particularmente, eu acho que ela se descobre aqui no Recife. A menina aqui, a personalidade dela, a identidade dela. Quando eu estava entrevistando o Paulo, assim... Que Paulo? O Paulo, filho da Clarice, é engraçado, porque o Paulo é carioca, né? Assim, na verdade, ele nasceu nos Estados Unidos, mas ele foi criado no Rio. Então, eles puxam o Paulo para lá, e depois ele vai, volta, dá uma volta, e depois, não, mas eu acho que a essência dela, a essência dela está em Recife, né? Mas depois ela ficou carioca. Isso para todas. Ela depois ficou carioca. Aí você vai falar com Dona Sara, que conviveu com ela, porque ela morava tanto na Suíça quanto nos Estados Unidos. A Dona Sara fala que ela era muito solar, ela era muito pernambucana. Aí fica parada assim, mas depois, Dona Sara é carioca, né? Mas depois ela ficou carioca. Então, assim, uma das coisas mais engraçadas é o Lê do Ivo. O Lê do Ivo, ele teima que ela é de Maceió. Né? Ela é de Maceió, não tem essa... eu já vi ele falar isso no primeiro, ele fala que o primeiro ar foi de Maceió, então ela é de Maceió. Eu acho que há, não sei se tu concordas, Isabel, eu acho que há certa mitologia para mais e para menos nessa coisa da filiação de Clarice, né? Esses puxos sardinha para lá e para cá. Lê do Ivo era um apaixonado pela obra de Clarice. Era realmente, eu entrevistei uma vez. E ele disse que Pensamento Selvagem era o melhor livro já escrito por uma mulher brasileira em língua portuguesa, Perto do Coração Selvagem. E ele adorava aquele livro e tal. E o livro repercutiu muito, né, aquele livro. Eu tive a sorte de caminhar com João Cabral de Melo Neto, no Recife. Eu estava com outras pessoas, não estava ele conversando, mas eu ouvi ele contar uma história que talvez, Raimundo, não sei se você já ouviu, mas ele disse uma coisa interessante. Quando Clarice, eu não sei se ele escreveu isso, mas eu ouvi da voz do João, quando Clarice publicou Perto de um Coração Selvagem, não tinha esse título, na verdade. Ela escreveu para ele e perguntou, João, eu estou em dúvida sobre o meu livro, o que terá. O título dela original era A Veia do Pulso. A Veia do Pulso. Isso é formação. Foi? Formação. Porque perto, quem deu foi o Lúcio Cardoso. Não, o Cardoso não, mas é isso aí. Gênio Joyce. O Cardoso deu por causa de Joyce, né? Mas eu ouvi nessa conversa o João dizendo que ele disse, nada, não tem cacófono nenhum, esse A Veia do Pulso é muito cabralino, né? E quando o Lúcio deu essa sugestão de que o título fosse mais joyciano, ela recebeu inclusive muitas críticas sobre isso, porque ela não tinha lido Joyce, né, quando deu esse título. Não tinha lido nem isso, nem Joyce, nem Virginia Woolf e tal. E ficou... Ela era apaixonada por Caterina Mansfield. E a minha preocupação era, a minha pergunta era, por qual razão já estava muito claro no primeiro livro o amor de Clarice pela linguagem, pelo jogo, né?
porque o livro tem essas coisas dos fluxos de consciência, ou algo parecido com Joyce. Você acha que o mais forte da obra de Clarice é justo isso que o Diário de Pernambuco, certa vez, a sentenciou, sugestões e coisas vagas, como dizia o texto? Eram mais as sugestões e coisas vagas, ou ela deveria ter seguido mais por uma linha mais formal do romance? E como é que você vê isso, do uso da linguagem em Clarice? Não sei. Eu responderia assim, não sei, mas eu estou ainda naquela história da descoberta do mundo, que eu acho que é essa descoberta da linguagem, e que a linguagem vai até certo ponto, que depois se vira futebol clube, a gente fica pelejando para, né, essa descoberta do mundo incessante, como é que a gente diz dela, ou como é que a gente dá conta dela, ou como é que a gente suporta ela. Mas uma das coisas assim que, da minha prática como leitora, é que tem um monte de perguntas no mundo que a gente não sabe responder. Talvez a gente possa desenhar um pouquinho melhor essas perguntas, mas como leitora, eu acho que o grande barato é esse espanto, a descoberta do mundo. A gente está vivendo aqui o trabalho da Tassiana, isso aparecendo o tempo inteiro, que não cessa, né? Cessa para a experiência de vida chamada Clarice, mas que não cessa, que está posta o tempo inteiro. E essa aventura pela linguagem, ou na linguagem, através da linguagem, com a linguagem, talvez seja o ofício possível que ficou para a gente, né? Nesse pequeno intervalo que a gente tem. Eu vou ler um trecho dessa biografia do Mozart que eu achei interessante. Ele diz: o grande evento da adolescência de Clarice foi a descoberta da literatura. Na infância, o impulso criativo sempre esteve presente, da nomeação dos lápis e azulejos do banheiro à redação da peça de 3 páginas. Pobre menina rica, passando pela narração de suas histórias milagrosas sobre a mãe. Mas as fantasias de uma garotinha são uma coisa e a literatura é outra. Assim como os números requerem regras para adquirir sentido humano, as palavras também demandam uma forma para se tornarem literatura. Aspas de Clarice. Quando eu aprendi a ler e a escrever, eu devorava os livros. Eu pensava que livro é como árvore, é como bicho, coisa que nasce. Não descobria que era um autor. Lá pelas tantas, eu descobri que era um autor. Aí disse: eu também quero. Eu também quero. Pronto, esse parágrafo aí diz muito sobre uma pergunta que eu quero dizer para vocês. Clarice descobriu a literatura desta forma, e vocês descobriram Clarice como? Como tu descobriste Clarice? Todo mundo me pergunta isso, é impressionante, mas é engraçado, assim. Eu, quando fui morar em Olinda em 76, eu nem sabia quem era Clarice, na verdade, assim. Um ano depois ela faleceu, né? E eu lembro que naquela época tinha muita enciclopédia, né? Tu lembra da enciclopédia do estudante? Sim, sim. Meu primeiro contato com Clarice foi uma foto na enciclopédia do estudante. Era uma mulher, assim, toda poderosa, sabe? Assim, toda... Aí eu tinha medo dela. Eu era pirralha, eu tinha medo. Eu achava ela muito séria. Muito séria. Aí, anos depois, né, eu comecei a ler muito por conta dos meus irmãos, né? Meus irmãos liam e me mandavam os livros para eu ler. A gente não foi criado junto, né? Eu li Monteiro Lobato por conta do meu irmão Ronaldo. Anos depois, meu irmão colecionava muito aquelas coleções da de Ouro, não existem mais, né? Que eram adaptações, traduções, A Volta ao Mundo em 80 Dias, Ivan e Oé, enfim, meu irmão passou uma época lendo isso e eu ia junto, né? Muita coisa do Alexandre Dumas, tal, enfim, Victor Hugo, etc. E aí um dia chegou o Talismã, de Walter Scott. Quem era que estava traduzindo? Clarice Lispector. Eu, assim, normal, me liguei assim, mas... Né? E como, é engraçado porque assim, o meu grande encontro com ela foi na Livro 7.
por conta de um amigo que tinha marcado um encontro comigo e não apareceu. E eu fiquei horas e horas. Eu vou dar uma legenda para os menos de 20 anos. O livro 7 era uma livraria que havia aqui, tá? A Livro 7 foi um lugar mágico para uma geração. Foi sim, nossa geração toda se formou ali. Não existia cultura, existia Livro 7. E assim, todo estudante perrapado, pobre, lascado, eu passava lá e ficava lendo, né? E aí o Tarcísio tinha colocado um banco, né, no meio Para se ler mesmo. para se ler. E aí tinha um estante da Clarice. Eu olhei assim, tá, hoje, enquanto espero o Fernando, vou ficar lendo. E eu peguei Água Viva. Né? Comecei a ler, eu falei, que é isso? Sabe, sim. Tomei um susto com Esse aquilo. foi o primeiro assim. contato. Teu primeiro alumbramento com Clarice foi? Porra, assim, fiquei chapada, né? E sem maconha, obviamente, né? Nada contra. E, enfim, fiquei louca. Eu, na mesma hora, eu fiz o cartão da Livro 7. Lembra que tinha um cartão da Livro 7? Comprei o livro e fui para casa e li no fôlego só. No outro dia, eu saí mostrando o livro para todo mundo. E engraçado assim, né? Eu sou terrível, porque quando eu gosto de uma coisa, eu faço questão que um amigo goste, eu quero dar para um amigo. Acho que João, ele sabe muito disso, né? Eu digo, João, eu descobri isso, olha. Assim, isso é com música, isso é com livro, isso é com qualquer tipo de descoberta. Eu quero que a pessoa tenha, mesmo que ela não goste, depois ela xingue, mas porra, dá uma olhada, cara, né? Então, eu perdi a conta de quantas Águas Vivas eu dei. Sim, sabe? E, enfim, eu tenho até o Água Viva, eu estava comentando com o João, eu tenho esse Água Viva ainda lá em casa, todo cheio de risquinhos. E a partir daí foi o deslumbramento total, né? Isabel, como foi que Clarice entrou na tua vida? Eu não sei, não vou lembrar. Eu tenho algumas experiências assim que eu colaram na memória, alguns acontecimentos assim, de encontros com livros da Clarice, mas eu acho que uma historinha bem recente, de sábado agora, dia 8 de julho, acho que diz desse primeiro encontro com a escrita da Clarice. Nós estávamos no Museu da Fotografia, que é um museu novo, que foi aberto agora em Fortaleza em março. É um acervo privado que está em um museu, e eles têm umas atividades sempre aos sábados, os encontros e tal. E nós participamos de uma atividade no sábado, dia 8, conversando sobre um determinado livro, que é um livro de fotografia, de um arquivo de uma artista. E a gente fez um encontro de 3 horas conversando sobre isso, e depois do encontro, às vezes vem o melhor da fala, né? Porque você começa a escutar as pessoas, elas começam a te contar coisas, a partilhar coisas. E a gente estava já na saída do museu, eu estava com uma escritora do Ceará que chama Tessia Montenegro, que é uma escritora muito especial, é uma pessoa, uma grande leitora de Clarice, que leu Tessia Montenegro, é a do Turismo para Cegos e de outras publicações. E eu tenho uma ligação assim, recente com a Tessia, que a gente andou dando alguns laços por conta da vida íntima de Laura. Ela é professora da UFC também. Ela é professora do curso de letras da Universidade Federal. E ela passou muito tempo na infância dela lendo e relendo a vida íntima de Laura. E a gente tem uma troca galinácea de galinhas literárias muito bacana. E a gente estava conversando ali na saída do museu e veio um pai, bonitíssimo, por sinal, com uma filha também bonitíssima. Eles estavam sentados na primeira fila na hora que a gente estava fazendo a fala sobre esse livro. E eles ficaram conversando, e a gente naquela conversa de encontrar pessoas que gostam, que estão lendo algumas coisas, ou que trazem outros mundos que você não conhece. E a gente começou a conversar, ele também era professor da universidade, era da engenharia. Eu sou muito interessada, muito fascinada pelo modo como os engenheiros pensam, que eu acho é como se fosse um mundo proibido, que eu nunca vou ser convidada a andar naquele mundo, assim, nem como turista, muito menos como viajante, né? E aí ele estava com a filha dele, a filha bem jovem, uma garota talvez de 15 anos, e a gente conversando, e aí quando eu disse que a Tessia era escritora e tal, e falei de alguns livros da Tessia, aí ele disse, como entrou Clarice? Como entrou Clarice, eu não sei, como eu também não sei como Clarice surgiu na minha vida, mas entrou o tema Clarice. Aí ele falou assim, ele é um homem de mais, deve ter uns 50 e poucos anos, a
Tessia é uma escritora de talvez 40, 42 anos, essa garota tinha 15 anos, né? Estávamos eu e Tessia, ele e a filha. Aí ele disse assim, e por falar em Clarice, por falar não, porque ele entrou com a Clarice, né? Não é por falar, ninguém estava falando de Clarice. Ele disse, e por falar em Clarice, eu acabei de dar para ela, para minha filha, o livro dos prazeres, um aprendizado. Aí eu e Tessia ficamos surda e muda, né? Para escutar melhor. Aí cria-se aquele abismo, a menina de olho arregalado, né? O pai também nos seus próprios abismos, né? E eu digo, não, gente, haverá de passar algo aqui. Eu estou no ponto do ônibus, eu estou no ônibus e vi um cego no ponto do ônibus, está acontecendo alguma coisa. Eu entrei no Jardim Botânico e aconteceu alguma coisa. E era exatamente um daqueles momentos abismais, de abismos, né? E abissais, que se abre, né? Uma fenda, e a gente ficou em silêncio, talvez assim, imenso, umas 5 eternidades dos chicletes que a Clarice se livra dele, com essa história de eternidade, ficamos em silêncio. Aí ele olhava para a gente, e eu e Tessia, cada uma no seu mundo próprio, se é que a gente tem um mundo próprio. E aí ele disse assim, mas eu fiquei na dúvida, será que não é muito cedo? Aí depois ele disse assim, será que é o tempo? E a gente olhava para a garota, eu não sei o que a Tessia pensava, né? Mas eu estava completamente fascinada. Eu digo, gente, se eu beijar esse homem agora e disser que eu vou amá-lo para sempre, eu acho que ele, mesmo que ele tenha lido muitas Clarices na vida dele, eu acho que ele vai achar que é a novela das 8. Eu não sei se ele vai encontrar o registro que eu estou fazendo isso, mas eu estava completamente fascinada por ele. Eu digo, gente, eu adoraria ter 14 anos, 15 anos, e meu pai me oferecer aquele livro, né? E a menina, e aí, quando ele disse, será que é o tempo? Aí eu disse, pois é, acho que essa era uma das perguntas que a Clarice ia largando, né? E abrindo brecha para perguntar. Será que é o tempo? Quando é que vai ser o tempo? Será que vai ter esse tempo? Inclusive, ela faz essa advertência, uma paixão segundo GH, né? Espero que a pessoa que leia tenha a alma preparada para isso. E ela faz isso nos livros para criança, porque tem hora que ela diz que ela não vai, ela diz uma coisa e não vai explicar. Ela diz, olha, pergunte a algum adulto aí que esteja perto de você para explicar o que é isso. Porque, tipo assim, não vai dar tempo. Então, eu fiquei completamente tomada por aquilo, né? E aí, a Tessia ria, a Tessia tem um riso lindo, né? Ela ria assim, e eu disse, gente, eu devo estar com a cara assim, de filme de terror, eu não sei qual é a cara que esse homem tá vendo, mas era tão bonito aquilo, e eu digo, nossa senhora, eu digo, gente, essa Clarice, essa peste, essa danada, essa bicha vai durar muito, que bonito, que tempo largo, né? Que tempo incrível vai ser sempre o tempo de Clarice, porque imagina, a garota tem 14 anos, aí eu consegui dizer assim, eu digo, olha, quando você tiver 80 anos, você vai ter milênios de anos de leitura de Clarice. E eu olhava assim, aí a Tessia. E o pai. Uma coisa interessante, eu não lembro qual foi o crítico, não sei se tu lembra dessa história, que chamaram ela de hermética, né? E ela virou e disse, mas ontem uma garota de 18 anos entendeu a paixão segundo GH perfeitamente. Então, assim, e ela admirava muito essa coisa dos mais jovens entenderem ela, estava com ela. Né? Ela mesmo se defendia como uma pergunta, né? Então, essas perguntas sempre acontecerão. Vamos ver o teaser A Descoberta do Mundo? Vamos ver? Gente, só explicando, são 3 teasers, né? Para facilitar, tá tudo emendadinho, para o técnico não ficar colocando um e colocando o outro. Aí, assim, tá um atrás do outro, é bem curtinho, só 2 minutos. Vamos desligar a luz aqui da plateia. Pronto aí? Deixa eu do lado de cá, dá para ver? Dá. Não tem nada assim. Não, fica curtinho. Pelo menos eu estico a perna, gente. Eu tô toda quebrada. Félix? Eles vão ver 3 teasers, né? Eu vi esse filme
com um debate muito rico lá, com a Renata Pimentel, com o Raimundo também, que estava lá. O mundo gostou muito do filme. Aquela noite foi ótima. Foi fantástico. Maravilhoso. Eu gostei muito mais daquela apresentação, é engraçado, porque ela voltava na minha percepção, ela voltava ao teatro, né? Porque foi o teatro que influenciou ela. Luiz da plateia, por favor. Achei, aquele dia para mim foi melhor do que qualquer outra sessão fora Falta do Luiz da país, plateia, do ok. Escambau, Agora, para mim foi ok. fantástico. Chamou a atenção no teaser, que diz assim, há o amor, né? Está escrito lá, há o amor. Vou exigir um pouco da nossa própria leitura de Clarice. O que é o amor em Clarice? O que é o amor para Clarice? Isabel, o que é o amor para Clarice? Eu não sei. Acho boa a resposta. Mas eu estava lendo ontem, trouxe aqui para Recife, eu emprestei para uma pessoa que está fazendo as tardes de leitura com a gente. É um livro de um cearense que chama Paulo Germano. Deve ser bom, cearense deve ser bom. Chama Mulheres Claricianas. Ele fala um pouco sobre a Macabea, sobre a Lore, sobre GH e tem um quarto texto, não vou lembrar agora. Mas é bem bonito porque é uma dissertação de mestrado dele, ele estudou, ele fez graduação e fez uma
algumas coisas na pós e o mestrado numa coisa de psicologia, ligada à psicologia. E só lá no finalzinho é que ele usa a palavra psicologia, porque eu acho que numa dissertação de mestrado em psicologia, eu acho que tem que ter a palavra psicologia pelo menos uma vez, né? Porque senão não tem nem como criar uma entrada para isso em algum arquivo. E ele vai falar dessa experiência amorosa, para além de uma experiência amorosa entre um homem e uma mulher, ou uma mulher e mulher, ou um homem e um homem. Mas ele vai falar de uma experiência amorosa nesse sentido de abertura para acolher o mundo, né? Com o espanto e com o desconforto, e com as alegrias e com a aflição, com que se pode fazer isso. Eu acho que talvez, assim, já no finalzinho que ele fala isso, e é tão bonito, e aí eu vou usar uma citação que ele usa. Ele cita Clarice e ele diz, porque até, eu vou citar, talvez mal citado, mas assim, porque até o capinzinho mais vagabundo se dirige para o sol, né? Ele está desejando sol, ele vibra por sol, ele está no rumo disso, né? O desejo dele é de sol. Acho que talvez possa abrir um pouquinho para a gente pensar sobre essa coisa amorosa. Só falar uma coisa assim, se falar de amor em Clarice, bicho, ela sempre busca. A gente está num projeto que se fala de afetividade, né? Todos esses anos que eu pesquisei, é engraçado, eu tinha assistido o documentário sobre Vinícius, ninguém fala mal de Vinícius, é uma coisa impressionante, né? É um momento bem foda, que é o... Desculpa o palavrão, eu falo palavrão não aparece. Mas tem um momento extremamente, assim, que é um... Foda. O Edu Lobo, cara, ele não consegue falar. Fantástico. E ele se emociona, né? E quando eu estava pesquisando e entrevistando essas pessoas que conviveram com ela, era a mesma coisa, assim. E é impressionante, mesmo sabendo que fisicamente ela não estava presente, ela estava muito presente. E existia uma relação muito forte em cada uma delas, sabe assim. Desde o Ledo Ivo, que conviveu com ela numa época, porque ele era muito amigo do Lúcio Cardoso, mas depois não conviveu, teve uma época que não convivia mais. Vai passando por todos. Assim, a obra dela é essa busca pelo amor, né? Ela dizia, eu nasci para amar os outros, eu nasci para amar meus filhos, né? E ela falava que amava essa língua portuguesa, né? Abrindo um parêntese, já que você abriu falando da situação do país, e eu pedi que fosse colocado um texto da Clarice, pedi para o ler, se pegava muito no pé, se dizendo que Clarice se dialogava muito com o eu dela. Clarice, na Descoberta do Mundo, o livro são crônicas que eram publicadas no JB durante um período de, eu acho que de 67 até 71. Eu acho que foi a época que ela mais se popularizou com os leitores. E essa crônica de domingo, ela foi solidária com os estudantes, na época do AI-5, foi solidária com os amigos, publicou uma carta de Fernanda Montenegro narrando a invasão, a peça do Chico, me fugiu agora, Roda Viva, né? Enfim, Clarice se formou em Direito na cabeça dela, porque ela queria ajudar a diminuir as injustiças sociais, né? Então, assim, ela, dentro do mundo dela e dentro das relações dela, ela sempre foi muito presente politicamente, né? E a gente falou tanto do futuro, né? Esse texto, quem abriu os olhos foi Tereza Monteiro, que dividiu o roteiro comigo. Ela disse, Tassi, eu queria muito, se pudesse, que você terminasse o filme com esse texto. Ele, na verdade, ele antecede uma carta do filho de Clarice, né? Mas é o texto que finaliza realmente a participação dela. Eu acho ele, assim,
a cara do que a gente passa hoje. É legal esse trecho. Vou abrir para... Tá. Sim. Esse trecho foi uma coincidência quando você mostrou esse texto, que esse texto a gente usa lá no curso de escrita criativa justo sobre essa questão da alegria em criar e da criatividade. Se chama Conversa, Puxa Conversa à Toa. Eu estava na copa tomando um café e ouvi a cozinheira na área de serviço cantando uma melodia linda, sem palavras, uma espécie de cantilena extremamente harmoniosa. Perguntei-lhe de quem era a canção. Respondeu: é bobagem, minha mesmo. Ela não sabia que era criativa. E o mundo não sabe que é criativo. Parei de tomar o café, meditei. O mundo ainda será muito mais criativo. O mundo não se conhece a si próprio. Estamos tão atrasados em relação a nós mesmos. Inclusive a palavra criativa não será usada como palavra, nem mesmo vai se falar nela. Apenas tudo se criará. Não é culpa nossa, nem mesmo vai se... Desculpe, não é culpa nossa, continuei com o meu café, se estamos atrasados de milhares de anos. Ao pensar em milhares de anos à nossa frente, deu-me quase uma vertigem, pois não consigo contar sequer com a cor que a Terra terá. A paternidade existe e esmagará o nosso presente. E se o mundo se cria por ciclos, digamos, é possível que voltemos às cavernas e que tudo se repita de novo? Dói-me até o corpo ao pensar que não saberei jamais como o mundo será daqui a milhares de anos. Por outro lado, continuei, nós estamos engatinhando até depressa. E a toada que a moça cantava vai dominar esse mundo novo. Vai se criar sem saber. Mas, por enquanto, estamos secos como um figo seco, onde ainda há um pouco de umidade. Enquanto isso, a empregada estende roupa na corda e continua sua melopéia sem palavras. Banho-me nela. Esse é o trecho. Você quer falar sobre esse trecho? Mais sobre o futuro? Assim, eu quando leio esse texto, eu penso, a Clarice, ela sempre, na época que a mãe dela era doente, ela era acompanhada pela empregada, né? E essa figura da empregada doméstica permeia vários contos dela, né? E é engraçado como ela vê que o futuro, esse futuro poderá mudar. Essa cantiga que essa empregada canta de forma tão simples é a que pode modificar esse mundo. Porque ela não tem noção do que ela é, né? Quando eu penso no Rio de Janeiro, assim, cercado por comunidades, né? E que a situação de lá é muito, muito pior do que a daqui, né? Sim. E naquela época, o Rio, que foi cercado por um sistema de escravidão extremamente cruel, assim como na Bahia, aqui também, naquela época, né, você só via negro como empregado, né? Como empregada doméstica, e hoje em dia muita coisa, graças a Deus, mudou, né? Mas quando eu olho esse texto e vejo essa coisa do figo seco, da gente às vezes ter que voltar para a caverna, e a gente está meio que voltando para a caverna e olhando o que é que está acontecendo, né? E cabe a gente resistir e ouvir o canto, pode ser da empregada, pode ser do índio, pode ser do trans, a gente precisa acordar e se banhar nesse canto, né? E resistir a essa estupidez que está acontecendo. É isso. Muito bem. Vamos ouvir aí agora as perguntas. Vamos ouvir esse canto aí da plateia. As meninas estão aqui dispostas a responder sobre qualquer coisa, desde casamento de raposa a atracamento de navios. Pois não, Eva. Eu quero confessar que já usei Clarice como autoajuda. Mas foi nessa do lixo ou não? Tô brincando. Uma paisagem é um livro dos prazeres. É um livro caleidoscópico. Eu já li toda apaixonada e achando que encontrei Ulisses. E já li achando que estava tudo errado e eu tenho que voltar bem no comecinho e arrumar as maçãs nas botecas. Eu acho que Clarice também é. Mas não é, o autoajuda que eu falei não é aquele tipo de autoajuda. Como é que eu coloco? Tenta lembrar a Francine Rocha, não é? Olha, eu vou fazer uma
que o pessoal do autoajuda literária também, que é isso por aqui. Aí, meu Deus, eu vou fazer uma comparação horrorosa. Eu tinha uma amiga na época da faculdade que adorava, mas adorava o bolero de Ravel. Aí entra Chitãozinho e Chororó e põe o bolero de Ravel num show. Puta que pariu. É nesse sentido que eu tô colocando. Claro, Né? claro. Você tá entendendo? É nesse nível. É você transformar e pausterizar, virar um negócio, Claro. né? Nesse Claro. sentido. Desculpa o palavrão de novo, mas é puta que pariu mesmo, né, Não, gente? mas- Pelo amor mas de o grande- Deus. O grande palavrão aí foi autoajuda. Né? Não é esse tipo de autoajuda seu, como ela também me ajudou, porque a arte é transformadora. A gente, quando tem algo que transforma a gente, puta merda, né? Como a Água Viva me transformou, meu Deus do céu, a música, né? Eu não toco porra nenhuma, graças a Deus, é um fracasso. Mas eu sou extremamente, quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por música, né? E me toca de uma forma, por jazz, por tudo, assim, eu sou louca. Né? Diferente de João Cabral, que detestava música. Né? Eu adoro. Mas E adoro era João Cabral também. Flamengo, né? Ele ia todas as noites Ele se detestava. foi de Flamengo. Pois é. Que essa autoajuda não seja, pelo amor de Deus, Paulo Coelho, né? Pois é. Desculpe quem gosta de Paulo Coelho. Eu já li Paulo Coelho e gostei. Eu gosto dele rock and roll. É, né? É. Pergunta sobre Paulo Coelho. Simbora. Qual é a música que faz a abertura do primeiro filho? Aqui é Schumann e foi no piano de Germano. Não, aquilo gente, é os meninos do Adamante. Adamante. É, o que Germana toca é Chopin. Que eu fui fazer. Germano, né? Que toca? Não, Germana Cioli, né? É Germana Cioli. Eu fui fazer um Germano trabalho. Rabelo, que também está nesse grupo. Eu fui fazer um trabalho, na verdade, fui fazer uma brincadeira com os textos do Alexandre Furtado. E aí fui para casa da Germana, e Germana tinha um piano maravilhoso, e Germana não tinha parado de tocar, né? Tem uma história assim. Aí de repente Germana foi tocar. Aí Germana, tu deixa eu gravar? Eu deixo. Eu viajei na hora, disse, aí depois eu mandei uma mensagem para ela, Germana, eu vou usar no filme. Tu autoriza? Eu autorizo, né? Aí teve a exibição do filme primeiro, em Fortaleza. A prima dela estava lá assistindo, mandou um recado para ela, o filme é lindo e você está no filme! O que é isso? Aí ela disse, eu não entendi nada. Aí lá vem Germana no domingo, naquele domingo que desmarcaram e marcaram, né? Aí lá vai Germana assistir o filme. Saiu aos prantos, não foi? Chorava assim, olhando. Germana original. Maravilhosa, Germana, maravilhosa. Sim. Aproveitando, Luciana, da questão da sua indignação com as apropriações indébitas de Clarice na internet, né? E essa questão também do autoajuda que você acabou exemplificando com Chitãozinho e Chororô, etc. Indústria cultural seria o termo correto. Eu acho que cai na mesma questão da apropriação, e aí eu te pergunto, tu assistisses a peça de Clarice Lispector, encenada por Suzana Vieira? Ai, meu Deus. Jesus, Pai do céu. Eu assisti, é só um comentário. Eu assisti a da Araci e não curti a da Araci. Tem gente que vai me crucificar também, mas assim, eu tenho ressalvas com a de Beth, gosto muito, mas são muitas ressalvas mesmo. Ela foi uma delicadeza, ela gravou com a gente. Mas assim, eu acho uma coisa que eu sempre quis no filme. Eu queria humanizar Clarice, porque assim, se criou um estereótipo daquela mulher poderosa e tal. Clarice contava até piada, falava palavrão, gente. Né? Tinha um bom humor. Eu não gosto, eu fico até brincando. Eu disse, olha o que fizeram com o John Lennon, minha gente. John Lennon virou santo. John Lennon não era santo. E eu prefiro ele sendo demônio. Juro por Deus, sabe? Isso tem que parar, essa mania de mitificar e transformar o artista como qualquer ser humano. Ele tem defeitos, ele tem... Né? Aí vai e bota a Suzana Vieira, não. Aí já é demais. E Clarice saindo de uma banheira semi-pelada só para Suzana Vieira mostrar o corpo. Ai, Jesus. É muita transfiguração. Mas é sobre essa coisa de ver... É muito Chitãozinho e Chororó. Essa coisa de ver Clarice, como se vê Clarice, como se lê Clarice. Eu queria perguntar para a tia Isabel
sobre essa intertextualidade no teu trabalho de leitura com Clarice, onde é que conversa o Coelho pensando de Clarice com o Coelho de Alice de Lewis Carroll, por exemplo? Onde é que essas coisas se universalizam na leitura com as pessoas com quem tu apresentas a obra de Clarice? Essa pergunta ficou linda, cara. Abraça. Olha, ó, tem outro do meu cearense. É uma piada cearense aqui. Agora eu tenho que usufruir da minha condição de cearense, porque vocês ficam o tempo inteiro falando aí pernambucano. Por isso que eu puxei o assunto assim para nós. Com algumas legendas e às vezes sem as legendas. Pernambucano não é barrista, ó. Não, de jeito nenhum. Como é que tu vês essa postura na leitura, e não somente como se vê Clarice, mas como se lê Clarice hoje? A gente está falando em um texto contemporâneo, está falando de uma apresentação do texto de Clarice para crianças. Você acaba de dar uma oficina aqui, ou está terminando a oficina amanhã, né? Amanhã termina essa oficina sobre a leitura dos livros infantis de Clarice para adultos. E aí, me diz, como é essa intertextualidade? Se disser não sei, eu não quero mais conversar com você. Diz, não sei, diz. Bom, é que tem uma... Eu gosto muito de um trabalho daqui do Recife, porque quando a gente é da cidade, a gente adora falar mal da cidade da gente, né? Então, eu vou dizer para vocês assim, que eu vou sair daqui hoje continuo adorando o Recife. Vocês podem falar mal do Recife o tanto que quiserem, que eu vou continuar gostando do Recife. A gente do Ceará, a gente adora gostar do Recife. Mas eu estou lembrando de um trabalho que a gente usa nessas leituras da Clarice, que é o Clandestina Felicidade, que é um curta-metragem feito aqui nos anos 90. Né? E eu fico sempre pensando que, para além de homenagens ou de reverências, eu acho muito feliz o ciclo que a Isadora propõe, porque assim como você tem um Clandestina Felicidade que dialoga muito com a escrita dela, e é um trabalho super simples, é um trabalho preciso, muito bem desenhado, muito bem posto, eu penso. Que talvez o grande barato assim, de ler Clarice hoje, ou de seguir lendo Clarice, é esse encantamento, essa descoberta de mundo e do mundo que a gente pode ter com os novos acervos que vão surgindo a partir da obra da Clarice. A gente tem um professor no Ceará que chama Miguel Leocádio, que ele tem um texto muito simples também sobre a figura do leitor e a prática da leitura a partir da Clarice. E é tão bonito o que o Miguel Leocádio escreve. Eu digo, gente, essa fonte que não cessa de jorrar, né? Clarice como essa fonte que não cessa de jorrar, talvez o grande barato mesmo seja essa derivação, esses acervos novos que vão surgindo, seja na universidade, seja fora da universidade, gente fazendo cinema. Essa imagem do mar é linda, né? Porque o que tem de mar na obra dela, escrita, dito claramente, referindo-se claramente ao mar como isso vivo, né? Então, eu acho que essa criação de novos acervos, que encontros como esses também são ferramentas ou caminhos para criar esses novos acervos ou para incentivar a criação desses novos acervos, eu acho que é o que se depreende da leitura. E eu queria só contar essa história que você está falando dos cruzamentos, voltar para a leitura de Clarice de 6 anos, que depois que ela contou a história do Mistério do Coelho Pensante, ela recebeu os outros livros da Clarice, né, que ela olhava e disse, é também Clarice, ela estabelece imediatamente a mesma intimidade dos leitores de Clarice. Não tem ninguém. A gente diz, a Lígia fala muitos textos, mas a gente não fica dizendo a Lígia como se a Lígia tivesse almoçado em casa. A gente não tem essa relação. Né? A gente diz Nélida Pinhon, a gente não diz, Nélida, a gente não fica falando essa. Clarice tem. E ela estabeleceu de imediato. E depois que ela leu os livros da Clarice, ela disse, agora eu quero te apresentar uma amiga minha que é artista plástica, porque com ela nada é simples, né? Com a Juliana, ela não tem amiga que desenha, tem uma amiga que é artista plástica.
E aí eu disse, ah tá, ela disse, eu vou te mostrar um desenho da minha vou te mostrar um desenho que a gente fez no dia que a gente foi visitar o teatro, né? Ela sabia que eu tinha trabalhado no Teatro José de Alencar. Aí ela foi, volta, é numa capa de um livro, que eu acho que ela tinha desenhado, acho que é naquela parte que a professora fica fazendo a parte que elas não se interessam, e elas ficam desenhando. E era muito curioso, porque era meio humano e meio bicho. Eu não sei se era uma homenagem a Clarice, ou derivando das... E aí eu disse assim, o que é isso? Parece uma onça, ela é a professora. Aí eu já imaginei, eu disse assim, aqui é os comentários que elas não podiam fazer de alta voz para a professora, e elas fizeram. Eu disse, mas parece uma onça. Aí eu fiquei brincando, uma onça engoliu a professora engoliu uma onça. Aí ela disse, ela é metade onça e metade professora. Mas às vezes só vai para a escola a onça. E eu disse, gente, ela tem uma fabulação incrível, né? Uma derivação, uma coisa que deriva, claro, da leitura que ela faz. Ela passa o tempo todo lendo. Essa semana mesmo, a mãe dela, que é professora, disse, eu levei uns livros para ela, ela disse, ai, Bel, ainda bem, porque ela estava me exigindo para a gente ir na Livraria Cultura, porque ela já estava de férias e ela estava sem nada para ler, né? Como todo leitor que tem grandes bibliotecas de 50 mil livros, ela também está sem nada para ler. Então eu estou sempre pensando nessa amplitude dos acervos, no sentido de que eles só existem no encontro com os leitores, mas que eles se desdobram, né, em outras obras. Perfeito. Perguntas? Como é teu nome? Adalberon. Eu gostaria de saber, na visão de vocês, o que significa a morte para Clarice Lispector? Boa pergunta. Agora você selecionou essa plateia. O que significa a morte para Clarice Lispector, para as senhoras? Eu acho que essa coisa da morte vem muito presente desde a questão da mãe dela, né? Que ela tem aquela diz que tem a lenda de que ela foi concebida para poder salvar a mãe e a mãe morreu. E isso, ela diz até na entrevista do Luiz que isso marca muito ela, né? Também, ela perdeu algumas pessoas logo depois, assim, um pouco se fala disso, por exemplo, na época que ela estava nos Estados Unidos, ela voltou para cuidar da Bluma Weiner. Eu não sei se vocês sabem aquela fotografia que ela tem a mão no rosto, sabe? Foi a Bluma que tirou. A Bluma era casada com Samuel Weiner e se apaixonou pelo Rubem Braga, perdidamente. Aí largou, assim, o Samuel e foi viver com o Rubem, né? Dois gênios, né? E a Bluma, eu achei tão fofinho, que eu estava entrevistando o Alberto Dines, e ele dizia que as duas eram muito bonitas, a Bluma e a Clarice, duas judias, né? E de repente estava aquele restaurante, aquele mundo masculino de escritores, chegava aquelas duas mulheres maravilhosas, os homens ficavam em silêncio, né? E a Bluma faleceu prematuramente de câncer. Clarice veio, cuidou dela. Então, assim, eu acho que a morte, essa morte física, a perda de alguns amigos, como do próprio Lúcio Cardoso, por sinal, leiam Lúcio Cardoso, ele precisa ser redescoberto, né? É um cara genial, vocês precisam ler Lúcio Cardoso. E em relação à morte da própria Clarice, anos de pesquisa, assim, ela não sabia realmente que ia morrer. Ela não sabia que estava doente, né? E eu acho que depois, no processo todo, em que a coisa foi desandando e que ela viu que ela não voltava para casa, ela realmente sabia que aquilo ali era a última viagem dela, né? Por incrível que pareça, assim, dentro dos problemas psicológicos ou do problema da doença do filho, com a esquizofrenia, sempre se tem aquela coisa do lado barra pesada, triste, esquisito dela, dos momentos, né? Mas Clarice, ela tinha uma coisa muito forte com a vida, de querer viver. Ela tinha isso, sabe?
E essa reflexão o tempo todo, eu lembro de uma carta da Bruna que pedia para ela não pensar tanto, né? Pare de pensar um pouco, relaxe e tal. Mas Clarice tinha essa coisa, essa evocação o tempo todo, né? Segundo Dona Sara, ela ia para o supermercado e Dona Sara era muito prática. Pegava tudo, colocava, ela olhava para Dona Sara, mas espera aí, você é assim? Não tem nenhum problema. Não. Foi a questão do Pedro. Você tem um filho com esquizofrenia e você perder o controle disso. Meu pai sabe o que é isso. Isso afetou muito a ela. Afetou demais. Sem dúvida. Como é? Eu jurei que tu tinha um irmão esquizofrênico. Eu sou. Olha, como é que é? Como é que você lê a morte? Eu não sei, né? Eu começo sempre por eu não sei, só que agora não é um ponto. Eu posso botar uma vírgula ou eu posso botar reticências. Mas, assim, eu estou lembrando daquela entrevista da... Como é que tu chama? TV? TV Cultura. TV Cultura. TV Cultura. Mas, ó, deixa eu te dar só uma parte dessa entrevista. Ela deu essa entrevista de mau humor. Ela estava pé da vida, que ela saiu de uma entrevista e chamaram ela, arrastaram ela, ela só deu porque a Olga convenceu ela a dar. E ela estava de saco cheio do cara, eu esqueci o nome dele, gente. Do Lerner, ela estava de saco cheio. A entrevista que eu uso para o filme é posterior a essa. É a do Miss. E você vê uma Clarice sorridente, brincalhona, fazendo piada, pedindo Coca-Cola, reclamando que o café acabou, pedindo cigarro, né? É outro tipo de... Né? Aquela entrevista que ela deu para Marina e... Marina Colasanti e o Afonso Romano de Santana. Super pra cima. Exato. Mas espera, qual é o problema de alguém aparecer de mau humor? Exato. Mas eu acho que a mídia colocou muito isso dela ser aquilo que eu lhe falei, da falta de humanização. Então eu vou falar aqui. Tem uma hora que ela fala nessa entrevista, que ela diz, eu estou morta, né? E as pessoas podem imaginar que ela tá, porque ela está morrendo, porque tem mas assim, o que eu queria dizer era isso, eu vou voltar, eu estou me referindo a essa entrevista, ela fala isso, mas ela diz que está morta porque naquele momento ela não está escrevendo. Ela tinha acabado. E então, eu queria dizer que quando vocês, o Sidney pergunta da morte, nós somos de uma terra, né, que ninguém morre, né? Não, ali ninguém morre. Ali ninguém morre. Talvez a morte, para ela, assim, uma das possibilidades da gente dizer da morte é isso, é não estar fazendo algo com o desamparo ou com a angústia. Para quem escreve, não está escrevendo, porque não consegue escrever, ou não suporta escrever, né? Uma vez uma pessoa disse, Isabel, eu queria te imaginar assim, tô obrigada a ficar calado o resto da vida. Eu digo, gente, é muita maldade, porque a única coisa que eu faço é falar, né? E assim, então, eu acho que a morte, que é violentíssimo para a gente pensar não só nessa finitude marcada, nesse intervalo, né? Entre o nascer e o morrer, essa finitude e essa morte cotidiana, mas a pior morte, que é a que a gente pode experimentar de fato, que é não estar fazendo o que a gente pensa que fazendo torna esse caminho em direção à morte, se não mais fácil, pelo menos mais bonito. Né? Então, eu acho que é o desamparo radical, o desespero radical de não estar fazendo algo com esse desamparo e esse desespero e essa angústia que a gente sabe que não cessa nunca. Respondido? Foi moleza, foi soco, por favor. Só um comentário bem rápido, você falando sobre isso, eu lembrei do mestre Manuel Eudócio. Eu fiz uma visita a ele, acho que 1 mês, 2 meses. Deixa o povo quem é Manuel Eudócio, algumas pessoas aqui não sabem. Quem é Manuel Eudócio? É um artista caraguense que faleceu ano passado, 2 anos atrás, eu acho. Que trabalhava, ele foi aprendiz do mestre Vitalino e é um dos grandes mestres do artesanato pernambucano. Né? Legal. E eu fui visitá-lo, acho que uns 2 meses antes dele falecer, e foi exatamente isso. É muito engraçado que você falou isso, porque ele falava, ele tinha um discurso mesmo de que eu estou morrendo, porque ele não conseguia mais esculpir o barro, porque ele estava muito doente, ele estava ficando cego e tinha diabetes, tinha um problema sério de diabetes, estava com muito problema para modelar o barro e tal.
Então ele falou um pouco isso. Engraçado você falou isso, ele dedicou, né, 80 anos da vida, 70 anos da vida dele ao barro, né? Para ele, quando eu fui embora, eu lembro que eu estava com um amigo meu e a gente comentou isso. Eu disse, ele não chega até o final do ano, ele está morto. E era exatamente isso, né? De não estar mais fazendo o que dava sentido para a vida dele, né? Então... Nos diga, Isabel. Não, porque a Joana falando isso, eu lembrei de um dos mestres de uma das bandas cabaçais da região do Cariri, do Ceará, a banda cabaçal dos irmãos Aniceto, né, que tem uma longa estrada. E um dos mestres, acho que o mestre João, quando ele estava morrendo, ele olhou para os componentes da banda, que são irmãos, filhos, primos e tal, e ele disse, guarde 3 dias e bote a bandinha para tocar. Eu só queria ressaltar assim, que essa entrevista... Eu queria dar uma contribuição só para não fugir do tempo. Não, só uma parte. Essa entrevista que ela dá é depois de 1 ano que ela vai falecer, né? E antes e depois dessa entrevista ela dá a entrevista do MIS, que ela dá para os amigos dela. Então, houve-se muito a ligação de achar que ela já sabia que ia morrer por conta dessa entrevista. Sim. Você está entendendo? Mas não tinha a ver. Tinha essa morte que você fala, de ter acabado o livro e estar exausta e não pensar mais em nada. Era isso. Desculpa, Jorge. Não, pois não, Jorge. Normalmente ele repete muito as informações do Clarice, né? Uhum. Não abrir a boca demais, porque senão vai sair. Né? Relaxa. Continência, pô, mestrado. Mas a coisa da entrevista, que fala-se muito pouco da entrevista que ela deu no Pasquim. Exato, maravilhosa, que o cachorro come. O Ulisses fumando, tomando uísque. O Ulisses é um cachorro, né? Que é quem conta para ela a história que está no Quase de Verdade, que é um dos livros que ela faz para criança. Mas isso que eu acho que tem uma coisa também que se cultiva, né? Assim, os talvez angustiados profissionais ou as pessoas que talvez não frequentem a angústia de outros modos. Mas é isso, é como se fosse uma coisa para baixo o tempo inteiro, né? E eu, por exemplo, eu sempre uso uma imagem de Clarice, aquela imagem esquiando, né? Clarice esquiando, porque é completamente entregue, né? Quem já tentou, quem faz algum esporte, né? Eu não consigo fazer nenhum. Então, assim, é uma completa entrega, né? Ao que está posto, né? Ao que está ali. Então, eu uso sempre essa imagem de Clarice Solar. E que o grandioso dela, porque as pessoas sempre se reportam a esse hipersofrimento, a essa hipersensibilidade, a essa desorganização emocional. Sabe que ela era muito desorganizada emocionalmente. Eu disse, pois é, mas ela fazia alguma coisa com isso. Eu sou tão desorganizada emocionalmente quanto ela, não consigo escrever nada. Não é a desorganização emocional, porque desorganizados emocionais, se a gente fizer uma ficha de inscrição aqui, não sai ninguém daqui hoje. Agora, escritores que trabalham com esse material, músicos que trabalham com esse material, fotógrafos que trabalham com esse material, essa é que é a brincadeira para se fazer antes da danada da morte chegar. Uma parte só. Você citou essa entrevista, eu acho que, João, tu tem um livro que tu até me emprestou, que são todas as, acho que foi tu que me emprestou, que são todas as entrevistas que Clarice deu, está num livro só, com vários repórteres de São Paulo, de Rio, e ainda falta naquele livro, falta a entrevista com a Rosa Cais. A Rosa Cais também. Então, assim, são situações bem diferentes mesmo. Nós temos ainda tempo para uma pergunta. Aquela pergunta assim, lacrou, saca? Ela quer dar, lacrou ali, ó. Raimundo vai fazer um comentário que eu acho bem importante. Sobre essa coisa da morte, eu sei que é muito de vocês, mas é bem rapidinho. Essa coisa da morte, Clarice sempre esteve muito ligada ao ocultismo e à magia. Né? Sempre. Ela sempre teve esse interesse. Segundo Afonso Roma de Santana, já nos últimos 20 anos ela lia muito sobre o assunto. Fez inclusive cursos de magia, ocultismo, cabala, etc. Tal. Então a gente sabe que na magia a morte é uma transfiguração. Né? Não é um estado só físico.
E em alguns textos de Clarice, ela usa a morte, morrer, e volta. Tá? Tem uma crônica belíssima que está no livro Visão do Esplendor, que é uma crônica que acho que é o ápice da modernidade e de uma elegia a uma cidade que está viva, que é Brasília. Né? Então, uma crônica longa, belíssima, e ela é Clarice Lispector, aquela crônica, e que em determinado momento eles morriam, mas voltei. Então essa coisa da morte está sempre presente em Clarice, ou nas entrelinhas, ou de maneira soco no estômago. Está ali para você absorver e pensar. Quando você lê algumas obras antes da Hora da Estrela, e você se depara com a Hora da Estrela, você vê que ali está uma premonição. Esta é a minha visão de leitor de muitos anos de Clarice. É como se tivesse premonição assim, eu estou acabando uma obra. E no próprio livro Hora da Estrela, ela diz textualmente, agora estilo não me pega mais. Tá? Então, quando ela presta essa entrevista a Júlio Lerner, ela diz textualmente também, essa entrevista só pode ser veiculada depois que eu morrer. Então, essa absorção, essa intimidade que ela tinha com a morte, desde criança, acompanhando aquele fenecimento da mãe, day by day, assim, aquela coisa, perdendo amigos, aquele encontro doloroso com o Lúcio Cardoso, no hospital do INAM, um nos braços do outro. Então, essa convivência diária com a morte, ou através de perdas físicas, ou através de perdas que você não pode explicar através de palavras. A profissão dela, judia, né? A origem dela foi... Então, essa coisa, o que era a morte para a cara de Clarice, eu acho que ela sabia que era também uma fase de transição. O que atormentava ela era o que Isabel agora explicou muito bem, que era não exercer o que ela mais amava, que era escrever. Quando ela, criança, disse, eu também quero, a partir dessa frase, eu também quero, Clarice Lispector começou a construir a sua imagem e seu lugar no mundo como escritora. Então isso era fundamental para ela. E Olga Borelli, quando fez a primeira, digo, entre aspas, biografia sobre Clarice, ela dizia que a Clarice vivia em função do texto. Então, quando você escreve uma obra como A Hora da Estrela, com a espécie de premonição, o estilo não me pega mais, o gênero não me pega mais, ali ela está sabendo que alguma coisa está prestes a acontecer na vida dela. Eu acredito nisso. Sabe? É uma obra que diz assim, olha, estou indo embora, minha gente. E complementada com aquela água viva, né? Sim, sim. Que eu acho que... A água viva é desse tamanho, na verdade. Ela foi reduzida, porque se você for na Casa Rui Barbosa, as citações até do Mauri. É uma despedida a Mauri, na verdade, o marido dela. Então, assim, ficou desse tamanho, mas são um montão de coisa. Uma coisa que não ajuda muito a você não conhecer a obra dela é porque muitos manuscritos dela não sobrou. Sobrou poucos, né? O fato de você confeccionar um livro, né? Um momentinho. Desculpa, interrupção, Raimundo, muito boa o seu fechamento em relação a isso. Ficou bem claro isso que Isabel falou e que a menina que lacrou vai precisar ir ao... Georgia, tu dá só um tempinho que eu quero ouvir a tua pergunta. Como é o teu nome? Juliana. Eu não estou te ouvindo de jeito nenhum, Juliana. Eu também não. Dizendo que autoclarícia pode não ser só autoajuda, pode ser autodestruição também. É verdade. Dependendo do dia. Esta obra dependendo do leitor. Juliana, hoje eu ouvi a gente lendo os textos dela, porque a gente lê alguns textos em que ela recria na literatura a infância no Recife, antes da gente ver o Clandestina Felicidade e entrar nos livros para criança. Aí uma pessoa disse assim, é por isso que eu não gosto de ler Clarice. Adorando, né? Porque ela adora. Ela disse que ela me tira da minha zona de conforto. Ela me tira da minha zona de conforto. E eu acho que, na verdade, fica aguçada, né? Agudizada e mais arguda a nossa situação dessa zona de conforto permanente. Mas a pergunta que eu ia fazer também, até na linha que o Raimundo falou, com a Hora da Estrela não podia ser diferente, né? Então, assim, pergunto, lembrar que
ouvi sua pergunta. Ela cita o trecho do Pode livro. falar mais Repete, vai. alto. Pode falar mais alto. Pode falar em consolo bem alto. Não, então, pergunto se. Que eu fiquei Você quer o microfone? Não precisa, ela pergunta só ela faz. Eu pergunto se, quando ela fala lá, né, que não esquecer que é tempos modernos, é um consolo para a morte, para a perda e para não esquecer que a vida segue. Bem complexa a pergunta. Eu não sei. Agora eu queria lembrar que A Hora da Estrela, ela utiliza um alter ego, né? Ela utiliza um cara e ela tira um salvo. Ironiza isso. Ironiza, porque ela diz que mulher não pode escrever, né? Ela tira um salvo, é uma puta ironia. Ali não é, ela diz que não é ela se despe dela para se virar o Rodrigo SM, né? Jana, tem isso, né? essa pergunta não é lacrosa, ela é abertosa. Mas a gente vai... Eu não sei se ela se consegue despedia, cara. tudo isso. Assim, eu fico em dúvida, porque ainda tem um sopro de vida, né? Pois é. E o sopro de vida... Jorge, me diz, por favor. Eu fui bem, assim, eu acho que toda já foi falado isso, mas é que não se descobriu ainda, Clarice. É incrível, né? Mas quanto a isso eu tenho uma resposta. Vou responder para ti daqui a 1 minuto. Eu queria somente que as nossas convidadas fizessem suas palavras finais em relação a este evento e as suas experiências. E aí eu também fecho com os agradecimentos que tenho que fazer aqui e respondendo a pergunta de Jorge eu mesmo. Pode ser? Tá, pode ser. Fazer um agradecimento. Que você possa encerrar e que a Isabel também possa encerrar. Gente, eu vou agradecer. Eu fiquei gaga agora. Mas eu agradeço a oportunidade, assim, sempre bom falar sobre Clarice. Na verdade, eu queria que houvesse mais eventos como esse, e com outros autores também, não ficasse só em Clarice. Eu acho que também ela queria isso. Ela convivia com muitos autores, né? E que bom, né? Depois de 40 anos, vai fazer 40 anos da morte de Clarice, e a gente está falando dela, né? E na época, assim, ela era só reverenciada, diga-se de passagem, por estudantes. Né? Professores universitários. É impressionante, né? E hoje está aqui, ó, todo mundo falando, no local que ela vinha com o pai dela atrás, né? Era aqui o Galerias, nesse prédio aqui do lado, aqui atrás. Tiraram ele por conta que o prédio estava caindo, estava tendo um problema, mas o Galerias era aqui. Ela tomava maltado e detestava o maltado. Né? Era enjoativo pra cacete, era mesmo. Sim. Eu não consigo gostar de maltado também, não. Enfim, eu agradeço a oportunidade, sim. Espero que vocês vejam o filme. Espero relançar ele no final do ano. Sim. Né? Vai ter DVD, é isso? Não, a gente vai tentar entrar dentro do circuito. Agora vai fazer umas salas e depois vai para a distribuidora decidir o que ela vai fazer. Que legal. Tá? Legal. Isabel, querida, nos diga. Bom, eu vou contar outra historinha, né? Porque eu não sei fazer, não tenho essas respostas inteligentes que as pessoas têm. Eu tenho um amigo que é um ator, ele é de um grupo de teatro que existe há quase 60 anos, que é o Teatro de Soleil, em Paris. E eu gosto de dizer que ele é um ator, porque ele assim, é um ator velho de um grupo que existe há muito tempo. A gente não tem muita essa experiência de ter atores velhos de grupos que têm 50 anos, 60 anos e tal. E de uma das vezes que ele estava vindo para trabalhar com a gente, ele disse assim: "Ô Isabel, separa uns livros para mim, para eu treinar o português e tal." Ele fala português, para eu dar uma guaribada no português antes de chegar na sala de aula, eu queria fazer oficina, tal, isso está certo. Aí quando ele chegou na casa, eu tinha deixado uma pilhinha para ele. Aí, quando eu cheguei, ele disse: "E aí, gostou dos livros?" Ele disse: "Tá louca? Clarice?" Aí eu disse: "Isabel," eu disse, "mas você fala português super, né? Você vai e volta e papapá. Ele disse: "Mas porra, Clarice." Ele só conseguia dizer isso. "Porra, Clarice." Aí eu disse: "Pois então pega os dela para a criança." Ele disse: "Clarice." Ele só dizia isso. Então eu queria dizer isso. Lê, Clarice, e em língua portuguesa. Gente. Pode ser um porra Clarice coletivo. Porra Clarice. Muito obrigada. Legal. Eu ia responder a ti, né? Sobre como conhecer Clarice, não é isso? Clarice
veio de um mistério, partiu para outro. Ficamos sem saber a essência do mistério, ou o mistério não era essencial. Era Clarice, viajando. Era Clarice bulindo no fundo mais fundo, onde a palavra parece encontrar sua razão de ser e retratar o homem. O que Clarice disse, o que Clarice viveu por nós em forma de história, em forma de sonho de história, em forma de sonho de história, no meio havia uma barata ou um anjo. Não sabemos repetir, nem inventar. São coisas, são joias particulares de Clarice que usamos de empréstimo. Ela, dona de tudo. Clarice não foi um lugar comum. Carteira de identidade, retrato, Chirico a pintou? Pois sim. O mais puro retrato de Clarice só se pode encontrá-lo atrás da nuvem que o avião cortou. Não se percebe mais. De Clarice guardamos gestos, tentativas de Clarice sair de Clarice para ser igual a nós todos, em cortesias, cuidados, providências. Clarice não saiu, mesmo sorrindo. Dentro dela, o que havia de salões, escadarias, tetos fosforescentes, longas estepes, cimbórios, pontes do Recife em brumas envoltas, formavam um país. O país onde Clarice vivia, só e ardente, construindo fábulas. Não podíamos reter Clarice em nosso chão salpicado de compromissos. Os papéis, os cumprimentos falavam em agora edições, possíveis coquetéis à beira do abismo. Levitando acima do abismo, Clarice riscava um sulco rubro e cinza no ar e fascinava. Fascinava-nos apenas. Deixamos para compreendê-la mais tarde. Mais tarde, um dia, saberemos amar Clarice. Carlos Drummond de Andrade. Nessa carta-poema da Clarice, ele escreveu uma outra carta quando leu o livro dela, e essa carta-poema foi publicada no dia 10 de 12 de 77 no Jornal do Brasil, um dia após a morte de Clarice, ou a transfiguração, como diz meu amigo Raimundo Moraes. Tá? Pessoal, muito grato, viu? Muito grato. Querida Isadora, vem aqui falar conosco sobre esse encerramento do seu ciclo. Eu já falei Juliana, sua pergunta será tema do Simpósio Internacional sobre Isso. A gente sempre acha. Não se autodestrua até lá. A Tassiana falou alguma coisa aqui que eu queria pegar um gancho e responder, que é o seguinte: vontade de continuar com esse ciclo tem muita, tem vontade de sobra. De falar de outros autores contemporâneos, contemporâneos no sentido de dialogar com o que a gente sente, com o que a gente pensa, com o que a gente está vivendo, muita vontade também. Então, e eu tenho uma equipe unida aqui no Recife, tenho muita vontade de levar esse projeto para Minas, porque eu sou de Minas, vivo no Recife, mas sou de Minas. E nesses dias eu aprendi tanto também com esses debates todos e olhando essas oficinas. Mas hoje você aprendeu muito mais. Muito mais, sem dúvida. Com você, então. Então é para mim também. Acaba sendo uma coisa que eu faço para os outros, mas eu também vou me enchendo de vontade, desejo, de ambição de continuar fazendo isso. Tá? Então espero que tenha um segundo ciclo em breve. Todos por isso. Boa noite. Muito grato aí os amigos e amigas que vieram do curso de escrita criativa Sidney Rocha.